Você está o tempo todo achando que poderia ter alcançado um melhor desempenho naquilo que se propõe a fazer? É altamente crítico com você mesmo? Se sente pressionado na maior parte do tempo e não se permite descansar ou usufruir de momentos de lazer? E aí, o perfeccionismo tem aparecido muito por aí? Eu me chamo Bruna Aguilar, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre esse traço de personalidade. Hoje vamos entender o que pode estar por trás do perfeccionismo. Será mesmo que ele é essa qualidade que às vezes utilizamos? Minha qualidade é ser perfeccionista. É esse defeito que você costuma falar até com uma certa suavidade, acreditando que ele te traz mais benefícios do que malefícios? Será mesmo que o perfeccionismo oferece tanto ganho assim quanto você imagina? Mas antes da gente começar essa conversa, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, para que você seja notificado sempre que um novo conteúdo aparecer por aqui. Além disso, já curte esse vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Eu sei que parece ser uma tarefa muito simples para você, mas isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Então, vamos lá? Perfeccionismo, a busca constante de evitar falhas e erros numa tentativa de fazer tudo perfeito. Mas aí você se depara então com a imperfeição. O perfeccionismo então se torna uma tentativa perigosa que traz mais peso e dano do que ganho e satisfação. É como uma voz que está sempre ecoando: você não fez o bastante, poderia ter ficado melhor. As pessoas que possuem esse traço de personalidade tendem a ser muito críticas consigo e também com outras pessoas. Dão aí mais atenção a detalhes, constantemente subestimam o seu desempenho, possuem certas regras muito rígidas de como as coisas deveriam funcionar em algumas áreas da vida. E por isso, tendem a não valorizar os seus avanços e aquilo que deu certo. Pelo contrário, o foco está exatamente naquilo que a pessoa acredita que poderia ter ficado melhor. Porque afinal, há sempre algo a melhorar para o perfeccionista. E esse padrão de excelência não tem fim, o que torna cada experiência muito angustiante e estressante. Por isso que esse traço de personalidade cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de outros transtornos psicológicos, como por exemplo a ansiedade, a depressão, a compulsão. E por ser uma característica bem vista socialmente, muitas pessoas têm dificuldade de sair desse ciclo do perfeccionismo pelo fato de não se darem conta do quão prejudicial ele tem sido na sua vida. Vamos entender melhor então como essa característica pode se instaurar ali no nosso comportamento? Vale lembrar que todo traço de personalidade tem características aí genéticas e também características ambientais, mas hoje eu irei me ater somente a esses fatores ambientais que são responsáveis por influenciar em grande parte no desenvolvimento e na estruturação de um comportamento, de uma característica. Então, em um contexto familiar, onde o amor e a aceitação são condicionais, ou seja, quando a criança entende que ela só é amada, só é aceita quando atende às expectativas dos pais ou cuidadores, é muito provável que essa criança desenvolva aí uma característica perfeccionista, sendo extremamente sensível à crítica e numa tentativa de fazer tudo perfeito para não ser criticado e receber aí essa aceitação, essa aprovação dos seus cuidadores. Além disso, pais que são muito severos e exigentes podem servir aí de modelo para essa criança também. Então, esses pais ou cuidadores que tendem a ser muito punitivos, enfatizando assim o desempenho, o cumprimento de normas e regras e a evitação de erros, seja de forma direta, quando isso é comunicado a essa criança, ou de forma indireta, quando esses pais já possuem essa característica de padrões inflexíveis e essa criança observando aí no convívio ou tem como modelo. Esse cenário familiar que eu apresentei então, de pais que oferecem um amor e aceitação condicional e dos pais que apresentam por si só características de padrões inflexíveis, favorecem o desenvolvimento dessas características. Então, essa pessoa se desenvolve com a seguinte ideia: eu sou amado, eu sou aceito pelo que eu realizo e quão bom eu o realizo. Perceba então que nesses dois cenários, essa criança não compreende que ela é amada pelo que ela é, mas pelo que ela pode oferecer.
seja com seu desempenho, com a sua aparência ou com seu bom comportamento, quando atende aí às normas estabelecidas pelos seus cuidadores e também as expectativas que são esperadas por eles. Então, quando adulto, o perfeccionismo se manterá numa tentativa de ser validado socialmente. Essa característica então se assume numa intenção de proteger, de evitar que esse adulto passe então por situações de rejeição, crítica, julgamento, culpa, vergonha, e ao se deparar com esses incômodos, essa pessoa tende a acreditar que o motivo pelo qual ele não foi aceito de alguma forma é pelo fato dele não ter feito o bastante, dele não ter tido um desempenho legal diante das metas tão altas que ele sempre impõe a si mesmo. Então ele se mantém nesse ciclo destrutivo do perfeccionismo. Agora que vimos que por trás de uma característica muito bem aceita e reforçada socialmente, existe muito medo e insegurança de não se sentir amado, não se sentir aceito, eu quero finalizar esse vídeo compartilhando algumas estratégias para administrar essa característica. Perceba que eu disse administrar e não acabar, porque quando se trata de um traço de personalidade que é constituído ao longo da nossa vida, não podemos querer inocentemente que tal comportamento, que tal característica se desfaça de um dia para o outro. Por isso, precisamos aprender a lidar com ela, de forma que essa característica se torne menos penosa e mais funcional. E se eu pudesse resumir aqui essa estratégia em uma só palavra, eu diria que para uma pessoa perfeccionista é necessário flexibilizar. Flexibilizar as nossas expectativas, flexibilizar a forma que lidamos com a gente e com o outro. A primeira estratégia que eu apresento é sobre metas. Readeque as suas metas. Eu sei que você tende a colocar tudo em um padrão muito elevado, com metas cada vez mais altas, e isso se torna uma jornada muito estressante e desgastante para que você consiga cumprir cada meta que você se propõe a alcançar. E eu posso imaginar que quando você não consegue alcançá-las, você fica ruminando esses pensamentos, repleto de críticas, se sente culpado, se sente cada vez mais ansioso e pressionado. Então, alinhe as suas metas. Reduza e vai aumentando gradativamente, sempre atento a como você está se sentindo nesse processo, como está sendo a demanda de energia no cumprimento de cada meta. Isso é algo que vai te ajudar a identificar quando a sua meta está alta de novo, você precisa reduzir, realinhar. Outra estratégia é estabeleça limites, estabeleça tempo em cada tarefa que você se propõe a fazer. E isso fará com que aos poucos você adote maior flexibilidade e consiga observar a sua evolução naquele pequeno espaço de tempo que você separou para cada atividade. Assim, você conseguirá perceber o seu melhor desempenho naquele tempo pré-estabelecido diante das condições possíveis naquele momento. E por último, e não menos importante, pratique a autocompaixão. Seja mais compreensivo e receptivo com você. Sabe aquele conselho, aquele ombro amigo que você oferece para um colega seu? Ofereça-o mais vezes a você. Eu costumo sugerir aos meus pacientes em terapia que fale consigo da mesma maneira que falaria com um amigo próximo, que talvez traria a mesma situação a você. Nós precisamos ajustar a maneira que falamos conosco, porque muitas vezes nós temos a tendência de sermos mais compassivos com o outro do que com a gente. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor aí pra você. E peço mais uma vez que compartilhe esse conteúdo, caso você lembre que esse vídeo pode ser útil aí pra alguém. Já compartilha, deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.